Então, vamos nós, né? Gente, bom dia! É com muita alegria que eu vou falar de dois temas que eu gosto muito, né? Um, por conhecimento de causa, que é porque eu tenho três filhos, a gente vai ver aí. E em relação à questão dos olhos no suporte emocional também, tá? Foi um desafio de que forma unir, mas vocês vão ver aqui, depois eu quero o feedback de todo mundo, para que a gente possa ver juntos. Antes de começar, vamos fazer o nosso momento aromático. Quero que vocês peguem aí, tá? Um óleo essencial que vocês tenham ou que vocês escolham. E aí peguem também papel e caneta, água. E a gente vai fazer esse momento de inalação juntos. Quem não fez ainda hoje, né? Quem já fez, faz novamente. Eu não tenho ainda. Beba água. Gente, e a ideia vocês vão anotando aí também, ou coloquem no chat se tiverem perguntas, para quando for ao final a gente conversar um pouco, tá? Sobre. E aí agora a gente pode começar. Tem alguém com áudio ligado? Acho que não sei. Para quem tá aí e não me conhece, eu sou a Marina McDowell, consultora de bem-estar da Doterra há 3 anos, esposa do Robson e mãe do Luca, do Levi e do Lipe, tá? O Luca tem 6 anos, o Levi tem 3, o Lipe tem 10 meses, tá? Tá perto de completar um aninho aí. Então, essa volta às aulas aí, ela já está fazendo parte aqui da minha rotina. Por que Janeiro Branco? Por que esse termo Janeiro Branco? Né? Assim como outras campanhas, né, que a gente escuta, Setembro Amarelo, enfim, o Janeiro Branco ele é essa campanha que chama um pouco de atenção para essa questão da nossa saúde mental, na saúde mental da humanidade como um todo. E todas essas questões relacionadas a isso, tá? Então, uma humanidade mais saudável vai pressupor, né, uma cultura de saúde mental no mundo. Eu brinco que a Doterra, quando ela coloca o frankincense na promoção de dezembro, não é à toa, tá, gente? Quem aqui vai sentir isso que eu estou falando? Toda vez, quando chega ao final do ano, né, nós passamos a ficar reflexivos, nós passamos a ficar pensativos, porque tanto nos traz, né, aquele pensamento de como que foi o nosso ano, a gente começa a refletir tudo que a gente fez, o que é que foi certo, o que é que pode melhorar, o que é que nós fizemos de errado, e cada pensamento desse gera uma emoção em nós. É química, gente. Então, quando chega o mês de dezembro e eu estou ali todos os dias, né, por muito tempo, por um mês, ou semanas, ou dias, pensando em tudo que me ocorreu, pensando em tudo que aconteceu, e eu vou mais. A gente não só pensa no que aconteceu, como no que está por vir, né? Naturalmente, a gente tira o mês do ano para fazer planos, né, para visualizar como é que vai ser o nosso ano, quais são os nossos novos projetos, o que é que precisa ser encerrado, o que é que vai começar. Então, gente, todos esses pensamentos vão gerar emoções. É praticamente uma enxurrada de sentimentos, né, que o nosso corpo sofre, digamos assim. E muitas vezes nós não estamos preparados para isso, tá? Cada sentimento é uma química positiva ou negativa. Então, o incenso, eu brinco que a doutora bota não só por ser o óleo que Jesus ganhou ao nascer, e aí a gente tem o mês do Natal, tem toda essa simbologia também, mas também porque o óleo de incenso, gente, ele é muito poderoso em nos auxiliar nesse equilíbrio emocional. Eu, por exemplo, uso ele todos os dias. Né? Todo santo dia que se dá, eu uso esse óleo. Pinga a gotinha aqui, vocês já viram, eu já compartilhei até no Instagram. E isso, para mim, fez toda a diferença na minha rotina e no meu dia a dia. Então, em janeiro, não é diferente. As pessoas, elas estão mais propensas a pensar nas suas vidas e aí, por conta disso,
trouxe essa campanha chamada Janeiro Branco, tá? E aí, Marina, como é que essas emoções vão afetar a nossa saúde? Gente, de uma forma muito forte, muito intensa. Nós temos todos os dias uma conversa vital para todo ser humano, que seria a conversa emoção-razão, né? Coração-cérebro. Por quê? Essa conversa, ela é interna, ela é silenciosa, mas só que muitas vezes ela é interminável, que eu botei aí, né? É uma conversa, assim, de muita importância, porque elas são os sinais, né, que as nossas emoções emitem para o cérebro. Então, nós temos, assim, emoções que são passageiras, né? Eu estou aqui no meu dia hoje, e aí por instante ou horas eu tenho uma situação de estresse, uma situação de raiva, uma situação de alegria ou de tristeza, tá? Só que se essa emoção ela fica por muito tempo presente em nós, ela vai nos gerar sentimentos, que aí são algo mais profundo, digamos assim, né? Sentimentos esses como gratidão, como admiração, solidão, como ódio, a compaixão, tá? Então, eu coloquei aí como exemplo, se eu tenho uma emoção negativa, como o estresse, tá? O que é que vai acontecer, né? O meu coração, a minha frequência cardíaca, ela vai aumentar assustadoramente, tá? E assim como no exame, né, do coração, que a gente vê aquelas ondinhas ali, ela vai enviar, né, essa frequência irregular e caótica para o nosso cérebro. E aí o nosso corpo vai interpretar aquilo como estresse e vai acionar todos os mecanismos que ele está precisando para responder aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Ok? Então, nós temos, né, cada sentimento desse, cada mudança de humor que a gente tem, que se torna essa cascata, ela vai ser despejada no nosso corpo, né? São as chamadas moléculas de emoção pelos neurocientistas, tá, gente? E essas moléculas de emoção, elas vão ativar o nosso sistema endocannabinoide. Nós temos no nosso corpo um sistema, tá? Com receptores distribuídos no corpo da gente como um todo. Inclusive, a gente fala muito desse sistema endocannabinoide, do receptor CB2, quando a gente vai trabalhar questões sobre crianças, né, dentro do espectro autista. Muitos, inclusive, utilizam, né, fazem o uso do CBD, encontrado, né, ele é um fitocannabinoide, que ele é encontrado na natureza, né, a nossa conhecida cannabis, né, porque o nosso corpo, ele produz esses endocannabinoides e ele também vai absorver, vai receber esses endocannabinoides. O nosso próprio organismo faz isso, tá? Isso na tentativa de quê? De trazer homeostase para o nosso corpo, equilíbrio, né? Quando a gente pega um bebê, ele tá ali todo equilibrado, digamos assim, tanto na saúde física dele, como na saúde emocional, né? Por que a gente utiliza até bem mais diluído os óleos essenciais nos bebês? Se a gente for pensar bem, como os óleos essenciais vão nos trazer de volta a homeostase, nos trazer de volta ao equilíbrio perdido, se eu olhar para um bebê, eu não teria tanta necessidade de utilizar um óleo essencial nele. Tá, eu vou utilizar bem diluído, óleos que, porventura, ele não vai precisar de um óleo suporte emocional, por exemplo, né? A gente sabe. Então, é basicamente isso. Os óleos, eles vão nos trazer de volta essa homeostase. E o sistema endocannabinoide, ele trabalha nisso. Ele trabalha para trazer homeostase ao nosso organismo e deixar o nosso corpo funcionando perfeitamente. Então, ele é um conjunto de receptores, de enzimas, de neurotransmissores que vão produzindo ali os hormônios que a gente precisa para realizar as nossas funções básicas, como regular o sono, a fome, a alegria, a tristeza. E aí, gente, dependendo de como estiver a minha saúde, dependendo do que eu estou comendo, dependendo do que eu estou usando na minha pele, dependendo disso, a gente já conversou antes, né? Dependendo de como eu estiver levando a minha vida, os meus hábitos, eu posso estar muito mais afastado, digamos, do que seria a homeostase ideal.
E aí, o que é que vem? Vem tudo isso, vem o desequilíbrio do sono, o desequilíbrio hormonal, os hormonais, né? Então, assim, não é interessante, porque hoje se a gente for olhar bem, a gente vê muitas pessoas nessa situação de estarem desconectados do que seria o ideal, um simples bem-estar que seja, né? Então, quando a gente está triste, gente, nossos rins estão tristes, nossa pele está triste, tudo está triste. O estado emocional de uma pessoa ela vai se manifestar de diversas formas, especialmente através de problemas de saúde, ok? Então, eu coloquei embaixo, que aí eu vou falar de novo, essa questão de ter que, digamos, utilizar algo externo, né? Como os fitocannabinoides, quando o nosso corpo não está produzindo o que precisaria produzir. E aí a gente usa alguma coisa, um canabinoide natural, né, feito das plantas, como a cannabis, por exemplo, para equilibrar. O, o CBD, que é o óleo que a gente chama, que é o óleo da maconha, né, que é utilizado em muitas crianças dentro do espectro, ele ativa o CB2, diretamente o CB2, tá? Que é um receptor muito importante. E aí é como se você tivesse repondo, né, um canabinoide natural que o seu corpo não está produzindo da forma que deveria ser. E aí, como eu falei, nosso corpo e nosso cérebro, eles vão produzir aqueles hormônios que a gente precisa, tá? Gente, olha que interessante, eu trouxe esse exemplo. Se a gente pegar um ancestral que em algum momento esteve ali em contato de frente com o urso, né? Aquele sentimento dele, né, naquela hora, os hormônios, o hormônio dele, o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai tudo subir, vai tudo lá para cima. Isso porque o corpo, ele está preparando você, está preparando aquele homem, tá? Para ter uma reação rápida e poderosa diante daquela situação. O que é que vai acontecer? O corpo ele vai redirecionar o suprimento sanguíneo dos órgãos profundos para as nossas extremidades. Os músculos, os membros, essas extremidades que a gente vai usar para enfrentar, né, aquele perigo, aquela fonte de estresse. Mas como a gente falou lá no comecinho, isso ele vai acontecer nas nossas vidas, né? Mas ele deve acontecer em momentos curtos. O ideal é que isso não se prolongue e muito menos que isso se torne rotineiro. Coloquei essa figura aí só para ilustrar um pouquinho o que eu percebo e que eu também passava, tá, gente? Antes de conhecer os olhos. A gente vê hoje, no século XXI, uma coisa muito generalizada, sabe? De situações, de pessoas que precisam enfrentar, né, situações de estresse diariamente, rotineiramente, ali todos os dias. Só que a gente sabe que a gente não nasceu para sentir isso todo dia. Nós não estamos preparados para ter uma descompensa, uma produção de cortisol elevado todos os dias. Nós não estamos preparados para isso. Ok? Então, que isso ocorra de forma pontual, ok. Mas ao momento em que isso passa a ser algo rotineiro, passa a ser algo que nos acompanha ali, o nosso corpo vai suportar por um período de tempo. Ok? E aí vão vir todas essas questões. Toda emoção, gente, toda e qualquer emoção, seja ela ruim, quer queira você ou você não queira, seja consciente ou inconsciente, que é importante também falar isso, tá? Toda emoção, ela vai liberar moléculas que vão ser distribuídas por todo o nosso corpo, como a gente acabou de ver no sistema endocannabinoide, a gente tem muitos receptores distribuídos no nosso corpo todo, tá? E, gente, vai ser ela que vai instruir as nossas células, se elas devem ou não se dividir, se elas devem ativar esse ou aquele gene, tá? O nosso corpo todo é mobilizado pelas moléculas mensageiras da emoção. Quando eu falo que a emoção vem primeiro, é verdade. Eu conheci os olhos. Eu utilizava os olhos para minha saúde física.
Eles ficavam ali no cantinho. Quando eu sentia uma dor de garganta, eu ia lá e usava o óleo. Quando eu sentia uma dor de cabeça, eu ia lá e usava o óleo. Gente, as nossas emoções, elas vêm primeiro. Elas sempre vão vir primeiro, ok? E olha que interessante, é como um carimbo. Cada emoção vai ter a sua própria assinatura bioquímica particular. Isso aqui é ciência, gente. Isso aqui é ciência. Cada emoção vai gerar uma química dentro de nós, quer queira a gente ou não, tá? E aí a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Uma vez que eu entendo isso, uma vez que eu entendo quais são os meus, né, hormônios que meu corpo produz, né, eu posso estar ativando de forma inteligente os meus neurotransmissores. Gente, quando a gente faz o que a gente acabou de fazer, pingar uma gotinha do óleo na mão e inalar diretamente por alguns minutos, né, o nosso bulbo olfativo, que está ligado ao nosso cérebro de emoções, ele vai ativar muito rapidamente o meu cérebro. E ele vai auxiliar o meu cérebro a produzir, né, o hormônio que eu estou precisando. É a chave para fechadura. Ó, eu usei o Motivate quando eu fiz a inalação. Eu amo esse óleo, tá? Eu usei esse. Na hora em que eu uso esse óleo, eu me conheço, né? Eu já venho num processo de autoconhecimento de uso dos óleos. E isso é interessante a gente falar, porque às vezes um óleo que funciona para mim não funciona para você. Ou, eu vou dar um exemplo, tá, meu? O Balance, como vocês conhecem, todo mundo falava do Balance, que o Balance era maravilhoso para estresse, para situações de estresse e tudo. Eu usava o Balance e eu não tinha experiência com o Balance. Mas aí chegou o meu Adaptive e transformou, digamos assim, né, essa, esse suporte, né, às sensações, esses sentimentos de estresse. Então, o Adaptive, ele funcionou muito mais para mim do que o Balance funcionou para você, por exemplo. E isso é interessante a gente sempre falar também. Então, quando eu inalei o Motivate, gente, o que é que ele fez? Ele fez o meu cérebro produzir dopamina, que é um neurotransmissor principal para regular processos motivacionais. É a dopamina que vai nos impulsionar a alcançar os nossos objetivos. Uma pessoa que está, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na frente, mas uma pessoa que está com sentimentos de depressão, muitas vezes a serotonina está lá embaixo. Então, na hora em que eu pego um óleo cítrico, eu sei que automaticamente o meu cérebro vai produzir ocitocina, vai produzir hormônios da alegria. Na hora em que eu faço a minha prática diária, que eu abraço, na hora em que eu exerço a gratidão, que eu vibro as minhas conquistas, na hora que eu estou em contato com a natureza, que eu pego o sol, aí o sol, ele ativa a melatonina, que vai regular as nossas funções de sono. Então, eu pego uma sociedade que não tem mais contato com a natureza, não sabe para que serve o alecrim, ou qualquer outra coisa que Deus deixou aí para a gente, nesse jardim maravilhoso, né? Que são os nossos óleos essenciais, inclusive. Né? Uma pessoa que não conhece e que não se conhece, não conhece os seus sentimentos, não sabe qual é o gatilho que faz você ter uma raiva, por exemplo. Gente, é o que a gente vê. Uma pessoa que não se conhece, uma pessoa que não faz, digamos, o básico, porque hoje a maioria das pessoas, muitos, né? Muitos não tem nem contato mais com a natureza. E também. Marina, Oi? Alguém falou? Oi, é só porque acho que o microfone da Regina e da Celina acho que estão abertos. Não sei se você consegue colocar no mudo, eu não consegui daqui. Tá. Regina e Celina. Isso, obrigada. Vou procurá-las. Então, se eu pego essas três situações somadas, gente, isso se torna algo tão forte, né? Como uma bomba, assim. Então, acho que eu achei um aqui. Mas eu não consigo colocar no mudo. Não dá. Tem a Letícia Celina, Letícia Celina. Então, quando a gente fala isso é muito sério.
Os olhos, eles foram, para mim, Marina, né, pessoalmente falando, uma porta muito grande para esse meu autoconhecimento, porque esse exemplo eu vou dar, vocês já devem ter escutado eu falar isso 20 mil vezes, vou falar sempre, porque é um exemplo muito simples e que muitos passam. Quando eu sentia dor de cabeça, eu tacava um medicamento na minha boca e continuava a minha loucura. Gente, hoje eu entendo que aquilo que eu fazia nem resolvia o meu problema na causa, tá? E ainda poderia causar outros problemas, porque o meu corpo não está preparado, ele não tem as enzimas digestivas para digerir aquilo, que não é natural. E aí, hoje, como eu me conheço, como eu sei qual é, digamos, o pontapé inicial para eu sentir algum sentimento negativo, e como eu conheço os olhos, eu conheço, né, eu voltei a conhecer para que serve o alecrim, eu consigo saber qual óleo usar e em qual situação usar. Então, é muito simples, é muito simples. Eu saber qual óleo que eu preciso usar, que o meu corpo está precisando. E vem a chave para fechadura. Ok? Então, essas coisas básicas, e a aromaterapia, ela entra mesmo assim, maravilhosamente bem na nossa rotina, no nosso dia a dia. A gente pode usar os olhos, a gente não pode não, a gente deve usar os olhos desde a hora que a gente acorda, na hora que a gente for praticar nossas atividades físicas, porque os olhos eles vão nos ajudar não só na nossa saúde emocional, que é muito importante, como também na nossa saúde física, eles vão nos ajudar a respirar melhor, né? Eles vão aumentar a nossa capacidade respiratória. Eu vou ali para o meu exercício físico, para a minha atividade de forma diferente. Né? E eu vou estar muito mais preparada também, emocionalmente preparada, para o que possa acontecer comigo durante aquele dia. Seja bom ou ruim, principalmente ruim. Então, vou estar preparada para isso, quimicamente preparada para isso, tá? E aí, gente, vem o nosso corpo físico. O que é o nosso corpo físico aqui dentro desse contexto? Pra vocês entenderem. Ele vai ser o reflexo, vou ficar aqui administrando o tempo, das nossas emoções, das nossas crenças e dos nossos pensamentos. Gente, sempre que algo não vai bem, o nosso corpo vai sinalizar o problema. E é assim que surgem as doenças e as dores emocionais. A gente vê um aumento de casos de psoríase, de dermatites, de doenças autoimunes. Ai, que não tem cura. Quando você vê uma pessoa com psoríase, com dermatite, pode ir atrás. Aquela crise, ela começa com algo emocional que a pessoa passou. É a sua pele dando sinais de que lá dentro tem coisas mal resolvidas. Eu estava vendo aqui, inclusive acabei de pedir para o meu esposo olhar para comprar esse livro, vou só mostrar aqui para vocês, porque eu não conhecia. Olha que a Laszlo acabou de lançar óleos essenciais de câncer. Gente, as emoções adoecem muitas vezes determinados órgãos, ok? Então, a manifestação do nosso cérebro de emoções, né, ela precisa sinalizar as questões internas mal resolvidas. Então, ou emoções que a gente tem deficiência, ou que estão em excesso, se eu não consigo reagir diante de determinadas situações, se eu tenho resistência às minhas mudanças ou padrões de comportamento, tá? Então, é fundamental que eu possa identificar essas questões emocionais que estão associadas aos problemas de saúde. Por isso, quando a gente fala de olhar para a pessoa como um todo, é verdade também. Porque não adianta eu olhar só para o sintoma. Ah, apareceu aqui um negócio na minha pele. Tá, e aí? A gente vai usar algo naquele local. Tá coçando, tá incomodando? Não tá legal? Né? Eu vou utilizar óleo ali, ok? Eita, gente, peraí, só um minutinho. E chegou aqui a turma. Ok? Então, gente, isso é importante, a gente olhar para a pessoa como um todo, tá? Por quê? Porque com os olhos, se eu for trazer, né, para na nossa realidade dos olhos, eu consigo usar o óleo no local, na coceira, no incômodo, mas principalmente eu consigo trabalhar, né, na causa.
A emoção, tá? Vamos lá, continuar aqui. E aí, gente, olhando para esse cenário, eu entendo que muitas doenças podem sim ser evitadas, né, quando você adquire uma compreensão da sua história de vida, né, das suas crenças, dos seus padrões de comportamento diante de cada uma das suas emoções. E aí, o caminho mais eficaz aqui seria se proteger, né, preencher os vazios emocionais, essa questão da inteligência emocional, eu me conhecer mesmo, sabe? Eu conhecer a minha história, né? Eu conhecer o que é estopim para aquela emoção, para aquele sentimento, vir à tona, tá certo? Então, na hora que eu dou esse passo, eu estou dando um passo muito importante para a minha saúde, né? Para o meu bem-estar. E aí, trazendo para esse cenário aqui, para vocês entenderem um pouquinho nesse exemplo que eu quis trazer, aí essa questão de trabalhar o equilíbrio entre passado, presente e futuro. Por quê, gente? Lá no passado, todos nós temos um passado, infância, né, e tudo. E lá nesse passado estão as emoções que foram geradas e que estão lá guardadas. Então, as nossas crenças, né, as nossas verdades absolutas, né? Que às vezes até, muitas vezes, até de forma inconsciente, estão lá, estão guardadas lá, né? Tudo que eu vivi, o conjunto de emoções que eu tive, né? As verdades absolutas, está tudo guardadinho lá na nossa infância, no nosso passado, tá? Isso gera emoção até hoje na gente? Sim. Se a gente for olhar para o presente, né, que é justamente essa questão do estresse, que hoje esse estresse do dia a dia, essa vida, essa corrida que a gente leva, esse acúmulo de tarefas, né, ou quando a pessoa muitas vezes está inserida numa realidade que ela não gosta, ou ela trabalha com o que ela não gosta, tudo isso, gente, rotineiramente vai trazer, né, essas situações de estressantes, tá? E se a gente for olhar para o futuro, é o que só o que a gente mais vê, né? É só o que a gente mais vê. Pessoas vivendo de futuro, né? Pessoas que anseiam o que ainda não aconteceu. E que se perguntam como é que vai ser, com quem, quando, como, agora, e ela entra ali naquele ciclo e ela começa aquela ruma de sentimento ansioso, ansioso. O corpo sente aquilo dali. E ele vai produzir hormônio para suprir aquilo dali. Então, gente, nada melhor do que se a gente olhar para passado, presente e futuro, tentar trazer o equilíbrio para isso aqui. Passado. Passado, gente, eu conheço várias pessoas que vivem de passado, tá? Não sei vocês, mas eu conheço várias pessoas que vivem de passado. Várias pessoas que gastam energia falando do passado, do que aconteceu, pensando no que aconteceu, falando do que aconteceu. Por quê? Porque às vezes foi algo tão forte, que trouxe sentimentos tão fortes, que ela não consegue ressignificar aquilo. E aí ela gasta tanta energia nisso, ela vai dormir pensando nisso, ela acorda pensando nisso, que ela não tem força, às vezes, para levantar da cama para tomar banho. Entendeu? Ela não tem força. Ela tá tão ligada. O corpo dela, os hormônios, eles estão sendo produzidos para suprir aquilo que ela está jogando ali de emoção. E aí falta força para viver o hoje, quanto mais o futuro. Ok? Então, diante desse cenário, nós temos que trabalhar esse processo de autoconhecimento. Se tem algo lá no seu passado, um sentimento, né, um perdão, algo que, gente, é química. O perdão que você não deu para você mesmo é química. Acontece todo dia que você lembrar. Tá preso aí dentro e você é o único que pode fazer algo por isso. Nós temos, né, como sugestão as terapias integrativas, a psicoterapia, a própria aromaterapia, que são os usos dos óleos essenciais, a prática de esportes e por aí vai. E aí, gente, a doTERRA tem esse kit incrível, maravilhosamente incrível, que é o kit emocional. Ele não é kit de cadastro, engraçado, por quê?
Os kits de cadastro, eles vão ser um passaporte para você conhecer o mundo da aromaterapia. É o básico ali, para você começar, para você botar o pé lá dentro. Esse kit aí, gente, ele vai trabalhar coisas mais profundas. Por isso que ele não é um kit. Ele é como se fosse uma segunda etapa do tratamento. Por isso que ele não é um kit de cadastro. Então, na doTERRA a gente tem médicos que sabem tudo do corpo humano, médicos incríveis. Na doTERRA a gente tem cientistas que estudam todos os dias todas essas interações hormonais. E lá agora, lá em Utah, lá na sede da doTERRA, eles estão trabalhando para trazer blends como esses para a gente. Ninguém tem esses blends. São misturas perfeitas, né, pelo conhecimento do corpo humano, pelo conhecimento da química das emoções, que vão trabalhar todas as nossas questões. Então, a gente tem o Peace, que é o óleo da paz, a gente tem o Motivate, que é esse que eu inalei, que é o óleo da motivação, a gente tem o Cheer, que é o óleo da alegria, tá? O Passion, que é o óleo da paixão. Às vezes a pessoa perdeu a paixão pela vida, pelas coisas, pelas pessoas, e aí ela pode utilizar esse óleo, tá? Esse do kit Touch, que ele já vem o rolão, já vem a bolinha, a pessoa pode utilizar aqui próximo ao coração, tá? Que é o primeiro lugar, né, que gera a emoção. Não é no cérebro, tá, gente? A emoção, ela começa no coração. Então, ele já vem a bolinha, você já pode passar aqui perto do coração, ok? Para quando o coração, né, for enviar para o cérebro, ele já possa enviar também de uma forma diferente. Perdão, que é o forgive, tá? E não é um perdão para o outro. Muitas vezes aquela história de, eu vou ter que perdoar o outro. Não, você tem que perdoar você mesmo, porque quem sente a raiva é você. O corpo que sente a raiva é o seu. O corpo que vai adoecer é o seu. Consolo, né? A gente usou muito nesse período da pandemia, que é o óleo para pessoas que estão passando, né, por situações de perda, né, por uma situação de morte, enfim. Então, a gente tem sim esse kit incrível, maravilhoso da doTERRA, surreal. Tem ele em gotas, você pode usar no difusor, pode fazer blends, tem ele em rolão, que é muito mais prático. E eu coloquei o copaíba aí, porque ele também vai trabalhar um pouquinho desse sentimento de culpa, de arrependimento, que às vezes a pessoa guarda ali. E o óleo de copaíba, ele ajuda nisso daí também, tá, gente? Pessoas que estressadas, também conheço muitas. Pessoas que vivem muito presente, né? Muito presente. Pessoas estressadas, gente, além de todas as terapias, né, que a gente falou, integrativas, psicoterapia, aromaterapia, esportes e tudo, eu coloquei alguns óleos essenciais, são muitos, tá, gente? São muitos. Escolhi alguns para trazer aqui desse cenário, que vão ajudar. A doTERRA tem óleos simples, né, que são de raiz. Na verdade, esse daí eu copiei e colei, tá até errado, vou alterar, tá, gente? Bergamota, lavanda, tangerina, não são óleos de raiz e caule. Eu copiei da outra página, desculpa, eu vou até alterar isso daí. Tá? São cítricos, né? Normalmente a bergamota, que é um tipo de laranja, a laranja, a tangerina, são da casca mesmo do fruto, são extraídos da casca, tá? E aí, esses óleos, eles vão nos ajudar, né, até coloquei aí em cima o que cada um, destaquei apenas uma ou dois ações principais, né, do que esses óleos podem fazer nas nossas emoções, tá? Então, o óleo de lavanda nos ajuda na insegurança, na tensão, ajuda a relaxar, acalmar. O óleo de lavanda ajuda no equilíbrio da melatonina, que é o hormônio do sono, por isso que é um óleo que também ajuda no sono. O óleo de bergamota, né, também vai ajudar na desesperança e tudo mais. O óleo de laranja, que eu amo de paixão, ele é o óleo da alegria, assim como o óleo de tangerina também, né? Vai ajudar em sensações de aflição, de tristeza, de desencorajamento. Então, esses óleos, quando inalados, né, eles vão fazer o nosso corpo produzir o hormônio que a gente está precisando e vão transformar o nosso dia, tá? Vão ajudar a transformar o nosso dia. E aí, a doTERRA tem os blends também, as misturas. Eu trouxe o Balance e o Adaptive, que foi aquele exemplo que eu dei. Hoje, o Adaptive, ele é muito mais, digamos, eficaz no meu organismo, tá? Ele casou bem mais, né, as interações químicas dele com o meu organismo.
tá? E aí você tem que fazer o uso para você ver qual é o óleo, né, que primeiro vai te ajudar mais. O balance já vem no nosso kit, né, básico, e você já pode, quando você chega o seu kitzinho, já pode começar a usar ali. E essa questão do futuro, eu trouxe também o breu branco, porque no encontro lá da Bahia, eles falaram muito, os médicos falaram muito do uso dele para a síndrome do pânico. Que tinha sido impressionante, assim, sabe? Dentro do hospital, principalmente para as pessoas da área da saúde que estavam trabalhando ali na linha de frente na pandemia, eles estavam utilizando o breu branco e estavam vendo esses resultados de forma muito rápida. Foi impressionante. E aí eu trouxe o breu branco aqui. E aí, isso muitas vezes está associado também a coisas do passado, né? A gente sabe. Além desses óleos que eu coloquei na imagem anterior, aí sim, o incenso, o cedro, o vetiver são exemplos de óleos de raiz e caule, né? Que ajudam, né, a nos firmar, a nos fixar. Assim como a raiz ajuda a árvore a se firmar, a se fixar, assim os óleos fazem no nosso organismo. Quando eu utilizo, inclusive, são óleos que eu uso também nas crianças dentro do espectro autista. O incenso, ele ajuda em incensos de abandono e desproteção, o cedro em solidão e o vetiver, crise e apatia. Então, gente, a gente viu a importância da saúde emocional nas nossas vidas, na nossa rotina, no nosso dia a dia. E eu pergunto para vocês, e as nossas crianças? Se eu não sou capaz de ajudar o meu filho a identificar um sentimento, né? E sabendo que lá na frente ele pode deixar, né, ter aquele sentimento enraizado, guardado, por alguma situação que não foi ressignificado, alguma situação que a criança passou. Por que eu não posso começar isso agora? Né? O meu filho de 6 anos, o Luca, eu lembro bem, e na época que ele começou, a primeira vez que o Luca sentiu raiva, eu lembro desse dia demais. Ele nunca, né, quando muito novo, assim, você não via aqueles acessos de ter uma raiva porque alguma coisa não deu certo, ou porque quebrou alguma coisa que ele gostava. E aí eu cheguei para ele, olhei para ele e disse, filhão, a partir de agora, você vai ter sentimentos que você não estava acostumado a ter e que você vai ter que aprender a conviver. E aí, gente, eu vou compartilhar com vocês o que eu faço com ele. Eu peço para ele olhar para cima. Podem perceber, quando a gente tem sentimentos negativos, o que é que o nosso corpo faz? Primeira coisa, a gente abaixa a cabeça. Uma pessoa triste, deprimida, normalmente ela está de cabeça baixa. Então, eu peço para o Luca olhar para cima e peço para ele sorrir. E aí, ele tipo, com aquela raiva, não, porque eu lembro quando eu era criança, que eu brigava com as minhas irmãs, a minha mãe, não sei nem se ela tá aí, a minha mãe mandava a gente se abraçar, né? E o abraço, ele faz o corpo produzir o hormônio que a gente está precisando muitas vezes. Então, engraçado como quando eu faço isso com o Luca, como muda. Ele olha para cima, eu mando ele sorrir, mesmo ele estando com raiva, e aí ele começa a dar a gaitada dele, e aí quebra aquele estado ali, e aí não fica aquilo por muito tempo, né? Não prolonga, tá? E aí, gente, a gente tem um cenário, porque não agora, né? Na volta às aulas. Então, próxima semana, volta às aulas para muitos, né? E a gente tem um cenário de novo normal. Nós estamos dentro de um período pandêmico, né? Nossas crianças estiveram por muito tempo em aula online, ou estiveram dentro de casa, vivenciando todas essas questões da pandemia, nesse misto de sentimentos. Tudo que a gente sentia, as nossas crianças também sentiram. Tudo que nós passamos, as nossas crianças todas as emoções que nós afloramos, elas também afloraram. E, inclusive, doenças, né? Situações de doenças físicas, né? Quem adoeceu e tudo. Então, assim, nós temos um cenário de volta às aulas para esse novo normal, que precisa, sim, trabalhar o emocional das nossas crianças. Né? Então, eu acho que não existe um momento mais propício para isso, né? Para que a gente possa começar. E a Doterra pensa em tudo. Olha esse kit aí, tá, gente? Tô com alguns olhinhos aqui para mostrar para vocês. Aqui é todo dia.
Gente, o Kit Kids, como eu falei, a Doterra tem cientistas, ela tem e ela desenvolve. Então, o Kit Kids são 6 blends, são 6 misturas, né, de óleos essenciais, tá? Eles vêm com essa tampinha, a gente pode pendurar, eu coloco na bolsa deles muitas vezes para ele levar para a escola. E, gente, dentro dessas misturas, eu trabalho, na verdade, 6, desculpa, agora são 7. O nosso está atualizado, vou mudar isso também, lembrei agora. Porque já entrou o óleo de que é o Tamer, tá? Então, a mamãe tá com dorzinha de barriga, já tem óleo para isso. Então, eu vou atualizar isso para mandar para vocês quando eu mandar esse PDF, ok? Mas, dentro desse kit, gente, tanto eu tenho óleos que vão ajudar na saúde física, como esse da dor de barriga, tá? Como eu tenho óleos que vão ajudar o meu filho nas emoções. Vou dar um exemplo para vocês do Brave. Aliás, deixa eu falar desse exemplo mais na frente. Eu vou trazer essa situação aqui para vocês. Tem uma pessoa com o microfone ligado. Charlon, não sei se é você. Dá uma olhadinha aí, Charlon. Então, a volta às aulas, ela começa, né, digamos assim, na importância da boa noite de sono, né, na boa noite de sono. Então, a gente não pode subestimar isso de jeito nenhum, tá? Dicas que eu trouxe. Primeira coisa, a criança ter o cantinho dela de dormir. Isso traz para ela, né, empoderamento, isso traz para ela autoconfiança, né? A criança tem o cantinho dela de dormir. Gente, alguém com ligado, Yara, eu acho que é Yara. Celina. Pronto. Então, eu trazer a minha criança, né, ter o cantinho dela separado para ela dormir, essa questão da qualidade do sono. Então, no Kit Kids já tem o Calmer, que é um blendzinho dentro dele, né? Tem óleos calmantes e relaxantes. Então, vão ajudar também na boa noite de sono, né? Do meu filho, tá? E dormir para aprender. Por quê? Porque a ciência já diz que o sono é essencial para a consolidação da memória e para o desempenho intelectual de uma criança, tá? Então, o Calmer, por exemplo, que é esse blend que eu vou ele ajuda a diminuir sentimentos de estresse e ansiedade, né? Eles estão na ansiedade danada para que as aulas comecem. Eu não estou usando o Calmer, mas eu estou usando o Steady, que a gente vai já falar dele, porque já é na próxima semana e eles ficam perguntando. Então, já pode começar a utilizar o Steady também nesse pré-aula, né? Nesse período pré-aula, pré-voltar às aulas. E aí, o sono ele é muito responsável por uma série de aspectos do nosso organismo, concentração, estresse, proteção contra a baixa imunidade, desgaste. Então, essa falta de sono, ela pode acarretar em alterações de humor, de cansaço, sonolência. Então, na hora que a gente entende isso, a gente já está ajudando ali o nosso filho, tá? As suas escolhas como pai e mãe vão impactar positivo ou negativamente na rotina do seu filho, ok? Então, durante a manhã, trazer, né, para a sua realidade os bons hábitos. Você tem que ter cuidado ali na hora do café da manhã, né, com o que você comunica, evitar brigas, discussões, porque o sentimento que você tem, ele acaba passando, né, pro outro que está ali. Não é só você que, né, de certa forma também se sente sozinho. Então, a música, né? A gente tem a música, você pode botar uma música ali naquele momento, o próprio difusor. A minha dica aqui, para começar o dia feliz, eu coloquei para botar no difusor a mistura da tangerina, ou laranja e o frankincense, tá? Pode utilizar também, gente, o óleo de limão, porque o óleo de limão, ele ajuda no foco, memória. Então, antes da criança sair para a escola, vai ajudar no aprendizado dela, tá? Mudar alguns hábitos que se faça necessário, né? E para você poder difundir a alegria, disposição e vitalidade. O segundo passo é a alimentação. Trazer a criança no hábito de sentar à mesa, evitar dispersões, porque o que é que ocorre? Muitas vezes a criança está comendo e assistindo, por exemplo, tá, gente? Ela não está vendo nem o que ela está comendo. E isso é importante. E aí, se eu faço um café da manhã balanceado, eu posso até utilizar, né, os óleos na hora de preparar os lanches e tudo.
Se eu faço esse café da manhã balanceado, eu estou nutrindo a minha criança, né? Eu estou nutrindo o meu filho. E aí, uma criança que não está bem nutrida vai comprometer toda a produção dela de neurotransmissores, que é o que a gente conversou, como o exemplo da noradrenalina e a GABA. O GABA. O óleo de cedro, inclusive, gente, ele é maravilhoso para equilibrar os níveis de GABA, tá? No nosso cérebro. E aí, todos esses neurotransmissores, eles estão envolvidos nas sinapses nervosas, né? Que vão ajudar nessa questão do aprendizado. Então, a criança mal alimentada, ela vai ter essa comunicação dos neurônios comprometida, tá? Eu trouxe sugestões de lanches que eu faço pro Luca. Esses eu compartilhei no Instagram, tá? Na época, essas fotos foram até antes da pandemia. Mas um pouco do que eu tento fazer, tá? Sempre colocar a opção de carboidrato, ovos, né? Eu coloquei os ovos porque eles também ajudam nos níveis de neurotransmissores relacionados ao humor. Opção de frutas e frutos secos. Aí ele gosta muito de castanha, muito mesmo. E aí eu sempre trago, né, tento trazer esse conjunto, porque a alimentação dele lá na escola também faz parte do processo de aprendizagem, tá? Aqui é uma receita de castanha que eu já tinha trazido nessa apresentação da Volta às Aulas outra vez, eu mantive muito. Vocês vão pegar 1 quilo de castanha, né, jogar ali, né, a minha sugestão, um azeite aromatizado com alecrim, tá? E você pode botar sal a gosto, pode botar cúrcuma em pó, pode botar orégano, e aí você bota no forno. Gente, isso aqui fica tão gostoso, vocês nem imaginam quanto. As crianças comem assim, que é uma beleza. Então, essa é uma ideia, né, de algo que você pode incluir no lanche da escola. Eu fazia logo de quantidade e ia distribuindo, tá? Essa aqui é uma ideia que eu... Marina, Antes de ir para a escola... Oi? Acho que a Yara está com o microfone ligado ainda. Yara, você consegue botar no mudo, Yara? Clica no botãozinho mudo, eu não consigo alterar daqui. Yara Lúcia. Pronto, ótimo, obrigada. Obrigada. Na hora de sair para a escola, gente, empodere os seus filhos, né? Por exemplo, na semana em que o Luca tinha prova, eu pegava o Brave, né? Teve 2 situações, assim, que eu vou dar só um exemplo rápido, que a gente já acabou o tempo aqui, mas uma era na semana que ele foi fazer as primeiras provas, no ano passado, e aí eu passei o Brave, que é o mix da coragem, né? E falei para ele que ele já sabia, que eu acreditava nele, que ele fosse tranquilo, que ele fizesse. Em nenhum momento eu disse, filho, você tem que tirar 10, não. Porque eu acho que uma criança, gente, que está autoconfiante, uma criança que está bem emocionalmente, ela vai lá, ela vai dar o melhor dela, né? E ela não precisa entender aquilo como uma cobrança, porque o meu filho só tem 6 anos. E ao mesmo tempo em que eu estou empoderando o meu filho, eu estou aromatizando os professores. Eu lembro que a professora dele, ela já sabia como usar, né? E hoje ela é minha cliente dos óleos. Ela e a família inteira, inclusive. A irmã dela super usa os óleos essenciais. Porque eu dizia, tem que passar o óleo assim, assim, tem que fazer assim, assim. Ele não... sempre o óleo vai ser a primeira opção e tudo mais, né? E aí os óleos, eles vêm com essa coisinha para pendurar, tá? Vou proteger o meu filho, então, hoje, né, no cenário atual que a gente está vivendo, tem o Stronger, que é um óleo já pronto, preparado para suporte de imunidade, e o Terra Shield, que é o nosso repelente natural, tá? Gente, para mim, que já substitui sintético por natural, não faz sentido eu usar um repelente sintético. Porque eu sei hoje, uma vez que você vê, não tem como desver. Eu sei hoje que uma coisa sintética, o meu corpo não vai ter, né, como, digamos assim, diluir, tá? Então, ele não vai fazer bem, ok? Então, eu uso o Terra Shield, a gente tem ele em óleo para colocar no difusor, e a gente tem ele em spray, aqui é de Ruma, o Terra Shield aqui eu compro de estoque. Eu acho que eu tô com 3 ali, no quarto dos meninos. Porque, inclusive agora, né, que vai começar as aulas, vai um em cada bolsa. A gente está com situações de dengue, de mosquito e tudo. Então, tanto o Stronger eu passo ali na coluna, embaixo do pezinho, antes de calçar o sapato, né? Eles vão ter contato com outras crianças, eles vão estar no ambiente com outras pessoas, né? Então, eu estou ajudando ele nessa questão do suporte à imunidade e
né, a repelir também. E os óleos que trabalham o emocional são 3 no kit: Brave, o Thinker e o Steady. O Brave, gente, é esse que eu falei, né? Quando ele foi fazer a prova, quando ele precisou apresentar, né, a feira de ciências, né? Então, ele vai trazer uma segurança, ele vai se sentir seguro, o cérebro vai produzir hormônios que deixam ele autoconfiante. É como o bergamota para a gente. O Thinker, eu passo aqui na têmpora, tem que ter cuidado com a exposição ao sol, tá? Porque ele tem cítricos na composição. Você pode passar também um pouquinho na nuca, ou se for ter essa, né, exposição ao sol, pode passar embaixo do pé também, tá? Ele vai trazer foco, aumenta a criatividade, ele ajuda a deixar a criança mais em estado de alerta e concentração. O Luca, usando o Thinker para fazer tarefa de casa, é uma coisa, e o Lucas sem usar o Thinker para fazer tarefa de casa é outra. É impressionante. Ele consegue ficar sentado ali, fazendo, calmo, conectado, sabe? E o Steady, gente, ele é como o balance para as crianças, né? Ele ajuda no equilíbrio das emoções das crianças. Então, ele vai dar aquela tranquilidade sem dar sono, né? Vai ajudar a trazer esse aterramento, esse relaxamento sem dar sono, tá? Então, a criança vai ficar muito mais tranquila. Ela não vai de um extremo a outro, né? Assim como o balance é para nós um mix de equilíbrio, tá? Nas emoções. E dica bônus é a nossa aromaterapia da massinha, tá? Eu vou mandar esse PDF para vocês. Essa misturinha aí de simples com coisas que a gente tem em casa, e você pode adicionar o óleo essencial, tanto para dar o cheirinho, né? E fazer aquele momento ali com as crianças. Gente, gratidão. Deixa eu ver que horas são aqui. Bem na horinha. Eu vou abrir aqui para ver se tem alguma pergunta. Se alguém tiver que puder me ajudar no chat, né, a responder perguntas, ou se alguém quiser abrir o microfone também e eu puder ajudar em alguma coisa, respondendo alguma pergunta, eu estou aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. A Krishman perguntou se pode substituir castanha por outra coisa. Pode, né? Na verdade, qualquer semente, o próprio amendoim também, né? Pode estar usando. Ana, beijo, obrigada. O Thinker é incrível para a concentração, a Juliana está falando. O material vai ser enviado, sim, por PDF, eu vou só alterar, né, aquilo lá. E acredito que ninguém tem pergunta. Ai, peraí. Elaine. Deus acabou de responder minhas orações através daqui. Estou com problemas sérios com minha filha. Tratarei com ela através da indicação. Console e o Forgive são muito bons também. Toda família precisa. Concordo, Ju. Esse livro que a Juliana colocou aí, da Laszlo, que é esse que eu vou comprar hoje já. Estou super ansiosa. Óleo para volta às aulas adultos. Legal, Paulo. A gente pode incluir o alecrim, mas ele não é indicado para quem tem pressão alta, tá? Quem é hipertenso. O próprio limão, tá? É um óleo incrível para... Assim como ele é um detergente natural, a gente usa ele para limpar frutas e verduras, ele também ajuda a limpar os nossos pensamentos e ajuda a gente no foco, na concentração, tá, gente? O óleo de limão é maravilhoso para isso. Pode usar inalação direta ou difusor. Vamos bater uma foto. Deixa eu... parar de gravar aqui, então.